Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Lucilane, professora de Geografia, e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula à distância, né? E o nosso conteúdo é referente ao capítulo 3, a população mundial. Então, pessoas versus alimentos é um dos títulos que o livro didático de vocês traz, né? Eu fiz de uma forma bem simplificada as nossas aulas e peço também que vocês possam estar acompanhando através do livro de vocês, da página 52 em diante. Então, na maioria dos países em desenvolvimento, o índice de natalidade é maior que o índice de mortalidade. E os países desenvolvidos apresentam um nível menor ou zero de índice de natalidade. Ou seja, os países que são mais pobres, eles têm a tendência de empobrecer cada vez mais, porque nós temos mais crianças nascendo e menos pessoas morrendo, né? E nos países mais desenvolvidos, nós temos um número menor de pessoas nascendo e um nível maior de pessoas morrendo ou tendo uma longevidade de vida, né? Independentemente do aumento da população mundial, um dos problemas mais graves é a má distribuição de alimentos. Ou seja, se nós estamos aumentando a nossa população a nível mundial, nós precisamos alimentar e ter melhores condições de vida para todas essas pessoas. O que seriam boas condições de vida? Além da alimentação, né? Seriam condições dignas, né? Direitos de ir e vir, estudar, dentre outros. O número de habitantes não é o principal problema do planeta. A questão desafiadora realmente é a manutenção da vida dessa população com condições consideradas dignas, né? Que é toda aquela questão que a gente já comentou em sala de aula, né? A qual todos nós cidadãos temos direito, né? À manutenção de vida, a comer, ou seja, o aumento da população não é o problema. O problema maior é sustentar toda essa população. Através disso, os governos, eles criaram um termo que se chama segurança alimentar, né, que é justamente aonde eles vão discutir questões para assegurar o acesso de todas as pessoas a uma alimentação suficiente, nutritiva, segura e, claro, que garanta uma vida ativa e saudável para todos. No Brasil, nós podemos citar o exemplo do programa Fome Zero, que foi criado no ano de 2003, né? No qual os governos e a nossa política nacional se preocupa em levar alimentos de forma suficiente e nutritiva às pessoas com menor poder aquisitivo do nosso. Outro título também que agrega ao crescimento da população mundial é a questão de migração e o multiculturalismo. Então, a respeito de migração, é importante ressaltar que o processo de migrar é tanto o processo de você entrar em outro país que não é o seu de origem, quanto o de você sair do seu país de origem. Então, tanto imigração e emigração estão dentro do contexto de migrar. Então, no artigo 2 dos Direitos Humanos, Civis e Políticos, né, vai estar destacado o seguinte texto que eu coloquei ali para vocês, de uma forma simplificada e clara, né, para que todos vocês do 9º ano possam ter conhecimento, né, e que também vai destacar que todas as pessoas, independentemente de onde quer que elas estejam, ou no seu país de origem ou não, desde que ela esteja obedecendo às leis locais ou as leis do país, ela tem direito sim de ir e vir e de uma forma livre, sem nenhum tipo de distinção por sua cor, pela sua religião, pelo seu idioma, né? Ou seja, a pessoa ela pode sim sair do seu país de origem com princípios religiosos, com princípios culturais, de alimentação, por exemplo, e se estabelecer em outro país, a qual não condiz com esses princípios, mas ela pode sim manter
esses princípios dentro de outro país, desde que ela esteja obedecendo às leis do seu país de vivência local. Outra questão também é a questão do respeito que as mulheres conquistaram ao longo das últimas décadas, né? Principalmente do século XX, agora no século XXI, que as mulheres elas têm um papel muito importante na sociedade, mas nem sempre foi assim, né? Porque hoje elas conquistaram seu respeito e seu espaço na política, na economia, porém, muitas vezes, por mais que elas já tenham esses cargos de responsabilidade, o salário delas, falando de uma forma comparativa ao salário de homens, ainda assim é menor. Outra questão também é que, apesar das mulheres hoje em dia terem diversas posições de destaque, ainda nós não conseguimos erradicar a violência física e sexual contra as mulheres. Quanto às atividades, então, eu solicito a todos vocês que realizem a leitura de todo o capítulo 3 do livro didático de Geografia e, posteriormente, que vocês escrevam no caderno de vocês o tópicos, né, sobre o que vocês entenderam dos seguintes fatores. O papel da mulher na sociedade, que nós já comentamos várias vezes em sala de aula, porque o nosso contexto de estudo desse ano é justamente a junção de todos os 5 continentes, né? Multiculturalismo e migração, que o livro didático de vocês vai trazer bastante, e também a questão do aumento populacional mundial e a questão de alimentação, que é o principal fator para que haja manutenção da vida.